Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus com todos. Glória a Jesus por mais um dia reunidos, né, irmãos? Para prestar um culto ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele merece toda a honra e toda a glória, e nada que a gente faça nesse mundo vai conseguir pagar a graça, o amor, a entrega do próprio Deus, né, para que nós pudéssemos ser salvos, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, com alegria, o Senhor nos trouxe e vamos orar a Deus, né, para que Ele abençoe com a revelação do Evangelho. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, voltamos a buscar o Senhor em oração, agora pedindo a revelação do Teu Espírito para a pregação do Evangelho, Senhor, para que seja o Senhor a falar conosco, nos instruir na Tua vontade, na Tua palavra. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui está, Senhor Jesus, aqueles que vão assistir a pregação no YouTube, aqueles que vão ouvir a gravação, Senhor Jesus. Abençoa todos, nos ajuda, Senhor Jesus, a compreender a Tua palavra, o conselho, que venha a aprender, Senhor Jesus, do Senhor, para sermos edificados, Senhor. É o que nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu hoje pretendo usar o Evangelho de João. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, irmãos. Eu vou dar uma passada rápida em alguns textos aqui. Glória a Jesus. Irmãos, as igrejas hoje, eu costumo chamar as igrejas de igrejas judaico-cristãs. Por que são judaico-cristãs? Igrejas judaico-cristãs porque elas, além de cristãs, elas também estão apoiadas no judaísmo. Então o judaísmo também é lição. O judaísmo faz parte da doutrina, faz parte da fé dessas pessoas, né? E nós aprendemos com a palavra do Evangelho que não deve ser assim. O Evangelho é muito claro, nós vamos ler alguns textos aqui hoje, quando nos mostra que o único caminho, o único intercessor é Jesus Cristo. A palavra que hoje é pregada como lição, como base para a nossa vida e nosso fundamento, é a palavra do Evangelho. É o que Jesus ensinou e o que os apóstolos que aprenderam com Jesus também ensinaram, né? Então, no capítulo 1, o primeiro que o início do texto já começa dizendo que Jesus é Deus, né? Então ele diz assim, ó, verso 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em algumas traduções está a palavra, né? No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então aqui, o apóstolo João, ele começa a falar de quão grande é Jesus. Ele começa dizendo que Jesus existe antes de todas as coisas, e que todas as coisas foram feitas por Ele. E aí, em um momento, ele já começa a falar do Senhor Jesus, Filho do homem, que Ele era a luz que ilumina todo o homem, e que as trevas não o conheceram, né? Por quê? Porque os homens estavam em trevas. Então veja só, quando o Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus se apresenta para os judeus. E a palavra é muito clara em dizer que quando o Senhor Jesus veio, os homens estavam em trevas, né? Como está lá em Mateus: terra de Zebulon e de Naftali, junto ao caminho do mar, a Galileia das nações, não é? Os homens estavam assentados em trevas, não é? Esse povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, que é Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo. E o Senhor Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, quando o Senhor Jesus traz essa palavra, traz essa mensagem, isso quer dizer o quê? Que esse povo de Israel, esse povo judeu, que tinha leis, estatutos e ordenanças, estavam em trevas, precisavam de arrependimento. E se a gente parar para olhar o Velho Testamento, a gente vai ver que o povo de Israel se considerava muito acima e muito superior de outras nações. Então, se Jesus Cristo veio para o povo que era especial e disse: vocês estão em trevas, vocês precisam de luz, vocês precisam se arrepender, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então vejam que situação que estavam os homens, né? Então, vamos ler aqui, ó, no verso 10, diz assim, ó:
Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está bem claro que Jesus é que fez todas as coisas, tá certo, irmãos? Não é porque o Senhor Jesus é a palavra do Pai, é o próprio verbo. O que é verbo? É a ação, ou seja, é a ação do Pai, certo? Então o texto está dizendo o quê? Que o mundo não conheceu quando o Senhor Jesus veio. As pessoas olharam e viram somente um galileu, um judeu, e pior, o consideraram um herege, não é? Um blasfemo, um pecador digno de morte, porque mataram ele, acusando ele de ser o quê? Um blasfemo, um herege, um falso profeta, né? E o que o texto diz na sequência? Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a palavra está dizendo que aqueles que creem no nome de Jesus tornam-se filhos de Deus. Antes disso não existia filho de Deus, não é? A palavra é muito clara também no Evangelho. Hoje não vai dar para a gente abordar essa parte do Evangelho, mas a palavra fala que nós somos feitos filhos por adoção. A adoção de filhos, né, irmãos? Então, quando alguém crê no nome de Jesus, ele é feito filho de Deus. E também co-herdeiro com Cristo, porque Cristo é o herdeiro e nós co-herdeiros, né? Herdamos junto com ele. Glória a Jesus. E aí ele vai dizer no verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nascer de Deus não é nascer na carne. Então nós nascemos filhos de Deus pela fé, com entendimento. Então, crer no nome de Jesus não é só falar assim, Jesus é filho de Deus. Jesus tem todo o poder, não é? Mas é ser gerado pela palavra dele. A palavra de Jesus gera novas criaturas espirituais, não é? Então, ainda no capítulo 1, no verso 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Moisés trouxe a lei. Moisés recebeu a lei lá no Monte Sinai, não é? Tem toda uma história, foi um feito, foi algo grandioso, não é? O anjo apareceu no meio da sarça, a sarça acendeu-se em fogo e não se queimava, não é isso? As pessoas ouviram uma voz muito alta, os trovões foram momentos de medo, de pavor, a aparência com que apareceu ali no Monte Sinai. E o texto está dizendo o quê? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então Moisés trouxe uma mensagem, mas Jesus Cristo trouxe graça e trouxe verdade. Então, se Jesus Cristo trouxe a verdade, então nós temos que ficar bem atentos no que o Senhor Jesus Cristo disse, porque é a verdade. O texto que nós lemos a partir de Mateus em diante é a verdade, a palavra do Pai, que se fez carne e habitou entre nós, e manifestou o caráter do Pai, né? Então, se a gente continuar lendo, né, irmãos? Eu vou pular agora, eu vou direto para o capítulo 8. Mas se a gente continuar lendo, abram lá no capítulo 8. Se a gente continuasse lendo, nós íamos ver o Senhor Jesus Cristo ensinando o Evangelho, fazendo obras, sinais, né? O Senhor Jesus Cristo libertou um homem no tanque de Betesda, né? Um tanque onde as pessoas ficavam ali esperando o movimento das águas. Quando a água se movimentava, eles pulavam na água. E quem entrasse primeiro na água, ele era liberto das enfermidades. O Senhor Jesus foi num dia de sábado lá. O Senhor Jesus não usou aquela água. O Senhor Jesus não usou o anjo que descia para libertar aquele homem. O Senhor Jesus libertou aquele homem pela sua palavra. Num dia de sábado mandou para aquele homem: vai embora e leva a sua cama. Não é? Então, nós vimos o Senhor Jesus Cristo no capítulo 5, no mesmo capítulo, mostrando quem era o Pai, revelando o Pai. Não é? No capítulo 6, quando existe a multiplicação dos pães, não é? Os homens ficaram maravilhados, porque viram um milagre, a multiplicação. Os homens se saciaram na sua fome. Mas ao mesmo tempo, quando o Senhor Jesus começa a apontar para ele e dizer que ele era o caminho, aqueles homens falam assim, aqueles homens fariseus, né? Judeus, fariseus, disseram assim para ele: o que você faz, que sinais tu opera, para que nós vejamos os sinais e creiamos em ti? Ou seja, multiplicar os pães não era suficiente. Curar um coxo do tanque não era suficiente, né? Transformar água em vinho, no capítulo 2, não era suficiente.
Eles queriam ver algo, não é, assim como eles viram Moisés, porque eles falam na sequência. Eles falam assim para Jesus, né? Porque Moisés nos deu o pão do céu, não é? Moisés nos deu o pão do céu. E o Senhor Jesus só aí fala para ele: Moisés não vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida aos homens. E aí o Senhor Jesus começa a falar que ele era o pão da vida. O Senhor Jesus começa a apontar para ele. O Senhor Jesus fala: olha, Moisés deu um pão para vocês, mas o pão verdadeiro não é o pão de Moisés. É o que desce do céu e dá vida aos homens. Então é exatamente o que está escrito no início do capítulo 1, que nós lemos lá no verso 17 e 18. Não é? Quando ele fala: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Não é? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nós não lemos, mas está escrito isso lá. Que Jesus foi quem fez o Pai ser conhecido. Então, se o Pai não era conhecido, então aqui está a revelação do Evangelho. A palavra da verdade vem revelar o Pai que ninguém conhecia. Irmãos, o texto está claro. No Novo Testamento, a palavra do Evangelho vem revelando que o Pai não era conhecido. Então o Senhor Jesus fala no capítulo 5, olha, vocês comeram um maná, e os pais de vocês que comeram o maná, todos morreram. O pão verdadeiro é aquele que desce do céu e dá vida aos homens. Quem come desse pão viverá para sempre. Né? Então, quando os judeus começaram a perceber que o Senhor Jesus Cristo estava falando de uma mensagem que não era do judaísmo, a mensagem que o Senhor Jesus pregava não era a mensagem de Moisés, eles lembraram do que estava escrito lá. Né? Se vier um profeta e trouxer uma palavra e fizer sinais, né, esse tal não pregar o que está escrito na lei, não manifestar o que está escrito nos estatutos e ordenanças, esse tal deve ser morto. Então os judeus, eles começaram a o quê? A planejar a morte de Jesus. Então no capítulo 8, no verso 1, então, recapitulando, né, irmãos? Eu mostrei aqui com o texto do capítulo 1 de João que Jesus fez todas as coisas. Né? E aí a palavra diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Todo aquele que crê em Jesus é feito filho de Deus. A palavra diz que Moisés deu a lei, mas Jesus trouxe graça e trouxe verdade. Não é? A palavra também diz, como nós manifestamos aqui hoje, que o Senhor Jesus Cristo apontava o Pai que ninguém conhecia, falou do Pai, falou da sua palavra, comparou o pão que o Pai enviou, que é o Senhor Jesus Cristo, com o pão que Moisés trouxe, que não dava vida, porque todos morreram. E aqui, olha o que acontece aqui, irmãos, capítulo 8 de João, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de quem, irmãos? De Moisés, né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Tá vendo? Então, eles queriam fazer o quê? Condenar Jesus à morte. Né? Se os irmãos olharem o capítulo 7, está exatamente escrito isso. Né? Eles planejavam, né? Está escrito, não precisa abrir lá não, mas está escrito no verso... Quer ver, ó? Projetos de prisão de Jesus. Então eles faziam um projeto para prender Jesus e matar Jesus. Né? Ó, verso 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram os servidores para o prenderem. Então eles faziam planos, eles estavam fazendo de tudo para prender Jesus. E aqui, então eles procuraram uma mulher. Não está escrito no texto, não está escrito. Mas o texto aqui vai dizer o quê? Verso 6 do capítulo 8. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Está vendo? Então eles tentavam o Senhor Jesus para ter um motivo para acusar ele. E conseguindo acusar Jesus de blasfêmia, conseguindo acusar Jesus de ir contra a lei de Moisés, eles teriam um motivo para matar Jesus. Né? Então o texto vai dizer o quê?
Continua no verso 6, ó. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques. Mas, então aqui a gente já vê a diferença da lei. Né? A lei, quando alguém cometia pecado, estava escrito lá o que deveria acontecer. Né? E a palavra lá no Velho Testamento diz assim: a alma que pecar esta, morrerá. Né? Então nós temos muitos exemplos de matanças no Velho Testamento por causa do pecado dos homens. Mas quando essa mulher tem um encontro com Jesus, o Senhor Jesus Cristo advoga essa mulher. O Senhor Jesus Cristo fala para eles: o primeiro que não tem, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Atire a primeira pedra. Por quê? Porque todos os homens eram pecadores. Né? Então, glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo então mostra como que é no Evangelho. Vai e não peques. Você tem um encontro com Jesus, você recebe perdão e você recebe instrução. Uma nova vida feita em Jesus Cristo, né, irmãos? E aqui é onde eu quero chegar, né, irmãos? No verso 30, eu vou pular aqui o texto, irmãos, para abreviar. O verso 30 diz assim, ó: depois desse fato, eles entraram numa conversa um pouco áspera, né, com os fariseus, o Senhor Jesus e os fariseus. E nessa conversa, o Senhor Jesus argumentou muitas coisas. E o verso 30 diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando o Senhor Jesus percebeu, o Senhor Jesus viu que muitos judeus que estavam ouvindo aquele debate passaram a crer nele, o que o Senhor Jesus ensinou para eles aqui? Verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra. O Senhor Jesus falava com os judeus que criam nele. Então o Senhor Jesus não falou assim: se vocês guardarem o Velho Testamento e mais o que eu estou falando, vocês vão conhecer a verdade. Não. Ele falou o quê? Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. O que isso quer dizer? Que quando alguém não permanece na palavra de Jesus, não é um verdadeiro discípulo. Porque você, para ser um verdadeiro discípulo, você deve permanecer na palavra de Jesus, né? E aí sim, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra aqui está dizendo para os judeus: vocês não estão libertos. A palavra está dizendo para os judeus: vocês precisam de libertação. Vocês têm uma palavra, uma lei, mas vocês precisam deixar essa lei e passar a seguir a palavra que eu falo. E a palavra que eu falo vai fazer com que vocês conheçam a verdade. E essa verdade que está na minha palavra vai libertar vocês. Lembra lá de João capítulo 1? Moisés, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então o Senhor Jesus está dizendo: vocês têm uma lei, mas venham para a minha palavra, que é a verdade. Então, irmãos, a palavra é muito clara, não é? Lembra que eu disse no texto que os judeus conheciam o Senhor, mas a palavra do Evangelho diz que Jesus Cristo veio revelar o Pai que ninguém conhecia? Não é? O que diz o verso 38? Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis também o que viste junto do vosso Pai. Então, os judeus tinham um pai e aprenderam com esse pai, e pregavam e viviam aquilo que o pai deles ensinou para eles. E Jesus diz: vocês têm um pai, eu tenho um pai. Eu falo o que eu aprendi do meu pai, e vocês fazem o que vocês aprenderam do vosso pai. Então a sequência do texto, ela vai esclarecer melhor isso, né? E vai mostrar: olha, vocês queriam matar aquela mulher, e vocês querem me matar, porque vocês aprenderam isso com o pai de vocês, né? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Quer dizer o quê? Que um dia ele já teve verdade. Teve um dia, em um momento, quando o Pai estabeleceu o poder sobre os anjos, entregou os homens, entregou a criação para os anjos, ele disse, a palavra,
deu a ordem para os anjos trabalharem, então eles tinham verdade, mas não se firmaram na verdade, né? Então, irmãos, o nosso papel hoje, o papel do cristão verdadeiro, né, o verdadeiro discípulo, é manifestar a verdade, a palavra do Evangelho, né, irmãos? Então, quando o Senhor Jesus, Mateus 28, irmãos, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso... Acho que está no 28 também. É 18, né? 18. 28, 18. Aqui o Senhor Jesus já tinha morrido, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, e o Senhor Jesus dava as últimas instruções para os seus discípulos. E ele diz assim, ó, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar toda a Bíblia. É isso que está escrito? Não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então a palavra, ela não está dizendo assim, olha, rasgue a sua Bíblia no meio, fica só com o Novo Testamento. Não está dizendo isso. A palavra do Evangelho nos ensina que o que deve ser pregado, o que deve ser anunciado, é tudo que o Senhor Jesus falou, mandou, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O Senhor Jesus mandou muitas coisas, né, irmãos? O que foi que ele mandou? O que foi que Jesus ensinou? O Novo Testamento, boas novidades, boas novas, que a salvação do homem é pela fé, e que se alguém tiver fé, vai ser ressuscitado naquele dia, vai ser ressuscitado. Essa palavra não existe no Velho Testamento, não existe vida eterna no Velho Testamento, não existe uma promessa de Moisés dizendo, guarde a lei, os 10 mandamentos, estatutos e ordenanças, que vocês no final receberão vida eterna. Não existe. Existem profetas que profetizavam e apontavam para Jesus, que é aquele que viria trazer a vida eterna. Então não havia vida eterna. Jesus trouxe a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo trouxe a palavra que dá a vida eterna. Se você crê na palavra de Jesus e vive a palavra de Jesus, você é feito filho de Deus. Se você é filho de Deus, você vai viver com Deus, na verdadeira casa de Deus, né? Como está em João 14, vamos lá. João capítulo 14, verso 1. Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus teve 12 discípulos. Eram 12 judeus. Conheciam o judaísmo. Eram de famílias tradicionais judaicas. O Senhor Jesus se manifestou a eles. Levou o evangelho. Cuidou deles. Discipulou eles. Né, irmãos? E aqui, o Senhor Jesus está preparando eles para ficarem a sós. O que é a sós? Sem a presença física de Jesus, né? A presença física. O Senhor Jesus está preparando o coração deles para dizer, olha, eu serei morto, eu vou morrer, é necessário que eu vá, mas vocês não ficarão sozinhos. Essa é a mensagem do capítulo 14, né? Diz assim, ó, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo o que ele vai fazer. Vou preparar lugar, para que quando eu voltar, eu vou levar vocês para lá, para morar nas moradas que eu vou preparar para vocês. Vocês vão viver comigo, é o que ele está dizendo. E aí o que ele vai dizer na sequência, é o que muitas pessoas não entendem, ou não percebem. Olha o que ele diz. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis? Vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Então, irmãos, veja, o Senhor Jesus está mostrando para eles, fazendo com que eles questionem, perguntem, para que eles possam aprender.
Então Tomé disse, o Senhor está dizendo que eu sei o caminho e que eu sei para onde o Senhor vai, mas eu não sei. Eu não sei. Verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que isso quer dizer? Ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Não é? Então Ele está dizendo, eu sou o caminho. O caminho para chegar na vida eterna, nas moradas celestiais é Jesus, não tem outro caminho, não é Moisés. Não é nenhuma outra palavra, não é nenhum outro Senhor. Se você ouviu algum dia em algum lugar alguém dizendo assim, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, é mentira. Porque quem leva ao Pai é Jesus. Se alguém está pregando Jesus, e se a palavra gira em torno da palavra do Evangelho, se a mensagem é uma mensagem que está fundada e estabelecida no Novo Testamento, então isso é verdade. Esse lugar leva as pessoas para Jesus. Jesus é o centro da pregação. A palavra de Jesus é o que ensina, é o que corrige. A palavra de Jesus é aquela que orienta a sua vida, as suas pisadas, né? Então, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu? Então basta conhecer Jesus para conhecer o Pai, é o que ele está dizendo. E já desde agora o conheceis e o tendes. Desde agora vocês conhecem o Pai, porque antes de mim ninguém conhecia o Pai. E o texto do Evangelho diz isso, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Glória a Jesus. Então o Evangelho ele tem esse mistério que muitas pessoas não enxergam. Por quê? Porque junto do Evangelho as pessoas estão ensinando o judaísmo. E quando as pessoas estão aprendendo do judaísmo, eles não conhecem a verdade. E não podem ser libertos da verdade, da mentira. E ter a verdade, não é? Que é o texto que nós lemos. Verso 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos... Então Filipe entendeu. O Senhor Jesus tem um Pai que a gente não conhece. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Queremos conhecer o Pai. Queremos saber quem é o Pai. Mostra, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos pular aqui um texto, ó. Verso 15. Verso 15 diz assim, ó: se me amais, ou seja, se vocês me amam, guardai os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus eu encontro aonde, irmãos? No Novo Testamento. Se vocês me amam, então guardem os meus mandamentos. Glória a Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Quem que é esse Consolador? Espírito Santo. Então eu vou enviar o Consolador, e Ele ficará com vocês para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, perdão. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará... O Senhor Jesus estava falando dele mesmo. O Senhor Jesus, ele habita convosco. Por quê? Porque Jesus estava com eles, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só. Então ele fala de coisas em mistério. Então parece uma loucura o que o Senhor Jesus faz, né? Glória a Jesus, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, porque sem Jesus os homens estão sem pai, órfãos, né? Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem a Bíblia toda, é isso que está escrito, irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O Evangelho é muito claro, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e viremos para ele e faremos nele
morada. Então a palavra não diz que nós somos templos do Espírito Santo, moradas de Deus em espírito, porque a promessa de Jesus se cumpriu. Nós amamos Jesus, cremos na sua palavra e por isso recebemos o Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 1. Depois que vocês receberam a palavra do Evangelho, não é? A palavra da luz, a palavra do Evangelho, tendo crido na palavra, receberam o Espírito Santo, que é a garantia da salvação, o penhor da salvação. Né, irmãos? Então, é só no Evangelho que se recebe o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é outro Espírito, é outra manifestação. É aí que nós conseguimos ver quem que está se manifestando ali. Porque a palavra diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E viremos a ele e faremos nele morada. A pessoa não está no Evangelho de Jesus. A pessoa está pregando o dízimo, a pessoa está pregando campanhas, correntes e votos. A palavra do Evangelho é muito clara. A manifestação que acontece ali não é o Espírito Santo de Deus, não é? Mas é uma manifestação falsa, muitas vezes escandalosa, que envergonha o Espírito Santo, não é? Então a palavra do Evangelho é muito clara nesses textos que nós estamos lendo, né, irmãos? Então, glória a Jesus, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus é muito grande, irmãos. O amor de Jesus nunca lança ninguém fora. A palavra do Evangelho, não é? Quando encontra com aquela mulher que não só era uma judia, mas era também uma adúltera, o Senhor Jesus disse: vai e não peques mais, eu não te condeno. Eu não te condeno. Então o Senhor Jesus começa a falar com fariseus que queriam matar ele. E de repente alguns deles começam a crer em Jesus. O Senhor Jesus começa a falar com eles: vocês creram na minha palavra? Então permaneçam nessa palavra. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Né? Então veja, a graça, a misericórdia, o Senhor Jesus não vem acusando, o Senhor Jesus Cristo não vem condenando, pelo contrário, o Senhor Jesus vem amando. E amar é dizer a verdade, amar é pregar a verdade. Então, irmãos, as pessoas hoje, para não ver as igrejas se esvaziando, vão falar o que as pessoas querem ouvir. As pessoas procuram as igrejas procurando aquilo que o Velho Testamento promete. Se vocês diligentemente cumprirem estatutos e ordenanças da lei, se vocês vierem aqui e dizimarem, e fizerem planos, fizerem votos, campanhas, correntes, vocês vão ser ricos, vocês vão ter o que vocês precisam, o que vocês querem, sacrifiquem, façam isso, façam aquilo. Não foi Jesus que ensinou. As pessoas vão para as igrejas querendo resolver problemas, arrumar casamento, encher o bolso de dinheiro, ter like, ser pessoas abastadas, pessoas que no mundo vão ser bem vistas, vão ter honras e glórias, não é? Então, tudo isso por quê? Porque não conhecem a verdade, porque não se firmam na verdade. Então, irmãos, para a gente concluir, o tempo já foi, né? Eu vou pegar um texto prático aqui que está em Gálatas. Abram lá, capítulo 1. O que aconteceu na igreja dos Gálatas, irmãos? Na igreja da Galácia, o apóstolo Paulo pregou o evangelho lá e passou um tempo com esses irmãos, né, irmãos? Esses homens eram gentios. Esses homens, eles não eram nem judeus, né, irmãos? Então, se esses homens não eram judeus, eles não tinham o Velho Testamento, né? Em teoria, esses irmãos, né, que se converteram com a pregação de Paulo, eles tinham ídolos, deuses, né, deuses pagãos, tinham alguma idolatria, né? E quando eles recebem o evangelho, a palavra fala que o apóstolo Paulo foi recebido como um filho, é recebido por uma mãe, né? Ele disse que quando ele chegou na Galácia, ele estava com uma enfermidade nos olhos, e que eles receberam ele com tanto amor, que se fosse possível, os Gálatas teriam arrancado seus olhos e dado para Paulo, com tanto amor que ele foi recebido lá. Mas quando ele sai da Galácia e vai pregar em outros lugares, o texto aqui diz que alguém se introduziu na igreja e começou a pregar judaísmo lá, dizendo para eles que eles tinham que se circuncidar para ser salvo, que eles tinham que guardar a lei, que eles tinham que guardar o Velho Testamento, né? Então a gente percebe que não é só na Galácia, a gente vai ver em várias outras cartas o apóstolo Paulo combatendo o judaísmo, né? E hoje, irmãos, as igrejas não fazem isso. Pelo contrário, as igrejas querem misturar as religiões, colocam todo tipo de idolatria dentro da igreja. Então hoje é muito normal festas judaicas dentro do cristianismo, festas pagãs que foram convertidas a festas cristãs. Por quê? Porque lá no passado a igreja foi profanada.
A igreja foi contaminada com muitas doutrinas, heresias, tudo para fazer o quê? Encher as igrejas de pessoas. Sendo que, na verdade, não adianta você encher um lugar de pessoas se elas não receberem a verdade. Porque o que salva é a verdade. O que salva o mundo é a palavra de Jesus. Não é a palavra de Jesus mais a palavra de Moisés, não é a palavra de Jesus mais qualquer outro tipo de sincretismo, qualquer outro tipo de mistura. Então, hoje é muito normal as pessoas fazerem um culto, que fugiu o nome agora, né? Mas existe um culto onde as pessoas chamam um muçulmano, um padre, um pastor evangélico, um mestre da Umbanda lá, um culto ecumênico. Muito bem lembrado, irmão. Deus abençoe. Culto ecumênico. Aí cada um prega um pouquinho. Aí chama lá um hindu, aí tem no meio deles lá também um budista, e cada um prega uma coisa, e como se aquilo ali fosse correto. E não é, irmãos. Não é? Parece arrogância, mas não é arrogância, isso é fé. Eu creio em Jesus, foi Jesus que ressuscitou. A palavra que Jesus pregou, os milagres que o Senhor Jesus operou diante dos homens ficaram registrados. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, muitos homens viram, centenas de homens viram, milhares de homens viram o Senhor Jesus ressuscitado. As pessoas registraram, escreveram. As escrituras do Evangelho ficaram guardadas, e a do Velho Testamento também ficou, porque não é possível entender do que nós somos justificados, do que nós somos salvos, se nós não olharmos para o Velho Testamento. Lá está a queda do homem, lá está a maldição que amaldiçoou o homem, lá estão todas as cargas pesadas que estavam sobre a humanidade. Lá estão os profetas apontando para Jesus, dizendo que ele viria, que ele viria, que ele viria, e Jesus veio. Então hoje, irmãos, é Jesus. Não adianta querer dizer, mas olha, eu vejo uma obra tão bonita de caridade, dos homens que saem nas madrugadas, entregando sopa, entregando quentinha para os homens na rua. Irmãos, aquilo ali mata a fome. Mata sim a fome, dá um pouco de conforto, um pouco de aquecimento para as pessoas, levam uma sopa quente num dia frio, cobertores. Muitas vezes eles levam uma mensagem, algum conselho, alguma coisa, mas aquilo ali não dá vida. Aquilo não dá vida eterna. O que dá a vida eterna é a pessoa conhecer Jesus, ser transformada pela palavra de Jesus, conhecer a verdade e a verdade libertar. Então, irmãos, como a palavra mesmo diz, o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus vai ser salvo. Verdadeiramente crê, guardar a sua palavra, permanecer no seu evangelho, vai ser salvo. E Jesus vai cuidar da sua vida, vai preparar um trabalho. Se você quiser casar, pode ser que um dia dê certo um casamento, né? Mas não vai faltar alimento na sua casa, não vai faltar a palavra do evangelho conduzindo os seus passos, não é? Porque a palavra mesmo diz que ele veste os lírios do campo e alimenta as aves dos céus, que não tem depósito, que não tem armazém, né, irmãos? Os lírios do campo não trabalham. Então Deus vai cuidar da sua vida, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento. Ainda que você tenha uma vida simples, porque o Evangelho diz que nós teremos no mundo tribulações, mas te aguarda a maior riqueza, a vida eterna nos céus. Um lugar que Jesus foi preparar. E nesse momento já está preparado, né, irmãos? Então creia que você já tem. Se você não tem uma casa própria hoje, é só nesse mundo. Porque em Jesus você já tem uma morada celestial. Um lugar sem aluguel, né? Um lugar sem IPTU. Um lugar que não tem infiltração. Quem tem problema de infiltração aí? Quem tem problema aí de umidade, né? Rachadura, né, irmãos? Mas glória a Jesus, porque o Senhor Jesus preparou moradas para nós. Basta permanecer no Evangelho, a palavra que dá a vida. E o Senhor Jesus Cristo vai cumprir com a sua promessa. Vai te levar e vai transformar o seu corpo abatido num corpo igualzinho dele. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então essa é a palavra, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos agradecer.